Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo venha remover as escamas que impedem vocês enxergarem a palavra de Deus, enxergarem o reino de Deus, verem o invisível. Porque o visível qualquer um vê, mas o invisível somente quando a pessoa tem o Espírito Santo. Aí a grande necessidade de nós termos o Espírito Santo, para que nós vejamos os nossos inimigos e venhamos nos precaver. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não detecta os inimigos. Eu falo, não é os inimigos pessoas, não, os inimigos espirituais. Porque a nossa luta, você sabe, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Quer dizer, não é contra pessoas, seres humanos. A nossa luta é contra o diabo, o inferno, os demônios. É contra as forças espirituais do mal que atuam nesse mundo tenebroso. Agora, presta atenção, eu queria que vocês compreendessem uma coisa, porque isso aqui essa é uma grande revelação. Grande revelação. Eu estava pensando a respeito de Zaqueu. Nós falamos ontem. Zaqueu era ladrão. Aliás, ele era o chefe dos ladrões. Ele era o chefe dos ladrões, porque ele era o que coletava os impostos para Roma. E ele era inimigo número 1 do povo de Israel. Aliás, todos eles, todos os publicanos. Mas Zaqueu era um pecador ladrão. O grande pecado dele era roubar. Tinha outros também, mas eu queria que você analisasse comigo a fé que salva. A fé que salva, da fé que cura. Há uma diferença aí enorme. E as pessoas não sabem, nem sempre têm conhecimento disso. Por exemplo, Zaqueu era ladrão, era o chefe dos ladrões, mas ele tinha grande desejo de ver Jesus, de conhecer Jesus. Isso estava dentro dele, ele tinha sede de conhecer Jesus, porque ouvira falar muito de Jesus. Então ele subiu na árvore, ficou lá esperando Jesus passar para poder vê-lo. Quer dizer, um homem rico, um homem de posse, estava lá trepado numa árvore, esperando Jesus passar. Quer dizer, uma espécie de humilhação, eu diria. E quando Jesus, claro, Jesus sabia disso tudo. Jesus já tinha esse discernimento. Quando ele passou debaixo da árvore, ele parou, ele tinha uma multidão com ele, mas nessa multidão somente uma pessoa estava realmente interessada em conhecê-lo, que era Zaqueu. Então ele parou debaixo da árvore e olhou e disse: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. Ele sabia que dentro daquele homem baixinho, anão praticamente, ladrão, ali havia um coração sedento de conhecê-lo, conhecer Jesus. Desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. E ele foi. Quando estavam todos comendo lá, e bebendo e tal, os fariseus, os religiosos, hipócritas, perguntaram: mas ele come com pecadores e tal. Aí Jesus falou: olha, os sãos não precisam
de médico, mas os doentes. Então, em outras palavras, eu vim aqui para salvar alguém, para curar alguém que está doente e quer a minha ajuda. E, de repente, por livre e espontânea vontade, de forma liberal, nada obrigado, nada forjado, ele mesmo, Zaqueu, tão feliz, tão alegre, por ter o Senhor da glória ali sentado à mesa com ele, na sua casa, ele, compungido o seu coração, sensibilizado, disse: Senhor, eis que eu decido dar a metade dos meus bens para os pobres. E se eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais a essa pessoa que eu roubei. Não foi o dinheiro que ele deu, a riqueza que ele tinha, que fez com que ele fosse abençoado. Não. Mas foi a atitude de Zaqueu. A atitude dele. A decisão dele. Porque quando a pessoa se sensibiliza com a presença de Deus, essa pessoa, ela se entrega 100%. Ela realmente se envolve de todo o seu coração. Então, por conta dessa atitude, não foi porque ele deu os bens dele para os pobres, nem porque ele restituiria 4 vezes mais aqueles que ele roubou. Não, mas porque ele estava compungido no seu coração. Olha só que tipo de fé que Deus se agrada. E então Jesus disse: verdadeiramente hoje houve salvação nesta casa. Zaqueu foi salvo. Salvo não porque deu os bens dele para os pobres, mas salvo porque ele encontrou uma riqueza muito infinitamente maior de tudo que ele tinha. Ele encontrou Jesus, o Salvador. Essa é a fé que agrada a Deus. Por outro lado, nós vemos também os 10 leprosos. Os 10 leprosos tiveram fé e clamaram: Jesus, tem misericórdia de nós. Mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus mandou eles se mostrarem lá para os sacerdotes, e eles foram. E quando foram, eles ficaram curados. Eles ficaram curados. Mas dos 10, apenas um voltou para agradecer. Diz, mas quando ele voltou, aquele que voltou, diz aqui o texto, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era um samaritano, quer dizer, não era judeu, era um estrangeiro. Veja só. Os outros 9 eram judeus, eram lá descendentes de Abraão. Mas somente este era estrangeiro. Mas foi ele que voltou dando graças. Aí Jesus disse assim: peraí, não foram 10 os limpos? Jesus tinha contado. Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão o estrangeiro, aquele estrangeiro. Então Jesus disse: olha só que bacana, amiga e amigo. Levanta-te, porque ele estava com o rosto em terra, glorificando a Deus, reconhecendo Jesus. Levanta-te e vai. A tua fé
te salvou. A fé dos outros 9 curou aqueles 9. Mas a fé daquele estrangeiro não apenas o curou, mas o salvou. O salvou. Então, eu fiquei pensando, puxa, meu Deus, quantos que o Senhor deve estar contando? Poxa, não foram 1.000, ou 1 milhão, ou 10 milhões de pessoas que já foram curadas, que foram libertas, foram abençoadas economicamente, foram abençoadas com casamento, tiveram suas vidas transformadas. Não foram milhares e milhares e milhares de pessoas que foram curadas, libertas, abençoadas economicamente? Sim, foram. Quantos voltaram? Jesus disse, onde estão os 9? Onde estão os 9? Ninguém respondeu. E quem sabe, minha amiga e meu amigo, quem sabe você é um dos 9? Você já foi curado, você já foi liberto, aconteceu um milagre extraordinário na sua vida. Você experimentou o poder de Deus. Mas, o que você fez? Você voltou para dar glórias a Deus? Você reconheceu, voltou para reconhecer Jesus como teu Senhor e Salvador? Você reconhece que Ele curou você, que Ele abençoou a sua vida, mas você não reconhece Ele como seu Senhor, o seu Senhor e Deus e Salvador. Então, eu estou até me lembrando de uma senhora, ela, já falei aqui há algum tempo atrás, ela teve a sua filha ressuscitada, ao ponto de o médico pedir perdão para ela. O médico pediu perdão para ela, porque ela já estava fria. O médico tinha dado o laudo que a criança estava morta. Mas ela disse, não, a minha filha não morreu. E ela bateu de frente com o médico e, de repente, a filha dela começou a respirar. E o médico se ajoelhou e pediu perdão para ela. Então, pessoas que receberam bênçãos inimagináveis. Mas esta senhora depois abandonou a fé. Não sei onde ela está. Não sei se está na fé ou não, mas pelo menos a gente não tem conhecimento dela ter voltado. Espero que tenha, para dar graças a Deus. E quando volta, não volta só para dizer obrigado, Jesus. Não é isso, não. Volta para se integrar ao corpo de servos de Deus. Ó, meu Pai, eis-me aqui para te servir pelo resto da minha vida. Essa é a fé que salva. A fé que faz a diferença. Jesus disse várias vezes, você pode ler isso, para os doentes que foram curados, ele disse, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. Mas muitas pessoas, como os 9 leprosos, foram curados, mas não foram salvos. Então, isso explica por quê, e responde a sua pergunta, poxa, mas o bispo fulano, o bispo Beltrano, o pastor, aquele pastor era tão usado por Deus, ele usou a fé, ele me curou, ele saiu, deixou a família, onde ele está? Então, essa é a razão. Muitos ingressam na obra movidos por essa fé
de cura, de libertação, a fé de milagres, mas não da fé do maior milagre, que é a cura da alma. Não adianta a pessoa curar a ferida física, mas manter a sua alma doente, enferma. E quando Jesus fala, te salvou, é a alma. Ele salva é a alma. O corpo, ele cura, mas é a alma que se salva. O corpo fica por aí, depois que morre. Mas a alma, é a sua alma, minha amiga e meu amigo. A minha alma, a nossa alma que está em jogo. Se você foi curada, não foi curada, mas você reconheceu intimamente Jesus como seu Senhor e Salvador e continua reconhecendo e mantém-se nesse propósito, então você é salva. Agora, se sair, se abandonar o barco, aí já era. Você entende o que eu estou falando? É bom você avaliar a sua fé. E eu não falo isso para criticar os que saíram, censurar, jogar pedra, nada disso. Eu estou falando isso para que você saiba que tipo de fé que você tem tido em Jesus. Porque uma coisa é você ter fé para ser fiel nos dízimos, nas ofertas, e outra coisa é você ter fé para manter-se na fé. Aí é que está a grande diferença. A fé para manter-se na fé. Porque a fé que cura, que liberta, não é a mesma fé que mantém a gente na fé. Insistente, perseverante, mesmo diante das adversidades, manter aquela fé. Então, avalie, amiga e amigo, a fé que você tem. É como nós falamos ontem. Para você receber a bênção de Deus, as curas, libertações, maravilhas, prosperidade, você não precisa se arrepender. Nenhum deles se arrependeu dos 9. Nenhum deles. Somente um é que voltou estrangeiro, mas os outros 9 não se arrependeram. Não precisaram se arrepender, porque eles foram curados. Aí, o outro, o estrangeiro, o samaritano, que foi curado, mas ele reconheceu, ele voltou para reconhecer Jesus, tanto que se ajoelhou e colocou o rosto no chão. E Jesus disse, levanta-te, porque a tua fé te salva. Essa fé que salva. Os outros foram curados. Resolveram o problema físico, material, mas não resolveram o problema da alma. Esse resolveu o problema físico e também da alma. Essa é a verdade. É duro falar assim, mas, poxa, bispo, eu fui curado disso, eu fui curado. Eu falei daquela senhora que teve fé para ver sua filha ressuscitada. Uma fé, poxa, invejável. Mas, depois, acabou. Então, amiga, para a gente, eu repito, para a gente ser curado, receber bênçãos, saúde, ter a família restaurada. Por exemplo, hoje, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós temos reuniões especiais para a família, para salvar a sua família, salvar o seu casamento, mudar o seu casamento. Isso mesmo, mudar o seu marido, mudar a sua esposa, fazer de vocês dois um só. Porém, se você tem fé, você vai receber essa orientação, por exemplo, no templo hoje à noite, às 8 da noite, com a Cristiane e o bispo Renato. Então,
você tem fé para isso, então vai. Você vai receber. Agora, uma coisa é a fé na bênção ou para as bênçãos físicas, materiais. Outra coisa é a fé para alcançar a eternidade, a salvação eterna. Essa tem que haver. Tem que haver arrependimento. Sem o arrependimento, não há como você ser salvo. Não há como. Tem um texto que eu estava meditando, que vale até a pena aqui falar para vocês. O texto que o profeta Ezequiel falou, que Deus falou através do profeta Ezequiel. Ele disse assim: a alma que pecar, essa morrerá. Quer dizer, essa ficará separada de mim. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, se converter, e para conversão há necessidade de arrependimento. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, com certeza viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Que maravilha, como Deus é bom. Pela justiça que praticou, viverá. Veja que o arrependimento se trata de atitude. A fé do arrependimento é uma atitude que cada um tem que tomar diante de Deus. Aí Deus fala assim: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Essa é a pergunta. Quer dizer, Deus não tem prazer na morte eterna dos ímpios. Ele quer salvar. Por isso Jesus veio a este mundo. Aí diz aqui também: desviando-se o justo da sua justiça, quer dizer, a pessoa está vivendo na justiça. Está vivendo na justiça. Mas se desviar dessa justiça, quer dizer, da palavra de Deus, do comportamento ético, do comportamento de acordo com a Sagrada Escritura, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e procedendo, agindo, tomando atitude com retidão e justiça, conservará este a sua alma. Conservará este a sua alma em vida. Pois que reconsidera e se converte. Reconsidera e se converta de todas as suas transgressões que cometeu. Certamente viverá, não morrerá. Não é forte isso? Muito legal, mas tem mais. Tem muito mais. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças,
mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. E quer dizer, em outras palavras, não adianta eu pessoalmente, andar na justiça com Deus toda a minha vida. Mas, se no finalzinho da minha vida eu cometer iniquidade, tudo aquilo que eu fiz não valeu de nada. Eu vou ser condenado. É isso aí. Eu tenho que manter a minha integridade, viver na justiça, na verdade, todos os dias até o último suspiro. Se por acaso eu, no último momento, cair, já era. Eu perco a minha salvação, a salvação da minha alma. Então, minha amiga, isso é muito forte. Essa é a fé que salva. Essa é a fé que transforma a vida das pessoas. Não adianta as pessoas receberem bênçãos, curas, se elas não se arrependerem dos seus pecados, a alma delas vai continuar enferma. E se morrer, ela está perdida por toda a eternidade. Não tem jeito. Porque depois que morre, não há mais o que fazer. Isso é muito forte. Vale a pena ter o outro texto aqui que eu escolhi, que eu procurei, achei, lá do profeta Ezequiel. Eu vou deixar aqui para vocês depois lerem. Quando, isso Deus falando, através do profeta, quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, quer dizer, se ele agir a sua fé de acordo com a minha palavra, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu tomou atitude. Eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres, porque eu roubei. Isso era deles. Eu vou dar para os pobres a metade. E se eu roubei alguém, particularmente, eu vou restituir 4 vezes mais. Então, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Isso tudo está escrito lá em Ezequiel, no capítulo. Tem o capítulo 18, tem o capítulo 36, 33, versículos 13 a 16. Então, você que quer muito além do que esse mundo nos apresenta, uma vidinha mesquinha, medíocre, você quer uma vida eterna, tem que haver arrependimento. Arrependimento, batismo nas águas, sepultamento da sua velha natureza, e aí sim, os céus vão se abrir para você receber o Espírito Santo. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Isso é muito forte, isso aqui é extremamente forte. Quer dizer, se o pecador viver no pecado toda a sua vida, mas no último momento se arrepender, tomar atitude de arrependimento, como aconteceu com Zaqueu, ele é salvo. Se o justo viver toda a sua vida na justiça, mas no último momento cair, ele vai ser punido, ele vai morrer para Deus. Essa é a realidade. É duro, mas é a verdade. Avalie a sua fé. Muita gente, como os 9 leprosos, muita gente foi curada de suas lepras, mas não curaram suas almas. Muita gente
foi curada de câncer. Muita gente foi liberta dos demônios, da maldição que foram vítimas. Mas mantiveram suas almas ainda enfermas. Deus não pode fazer nada, porque ele dá a solução para todos. Ele não tem prazer, ele não tem nem prazer na morte do ímpio, quanto mais do justo. Mas o justo tem que viver na sua justiça toda a sua vida, para que então ele seja promovido para viver a eternidade com Deus. Amanhã vamos falar mais a esse respeito, porque esse texto aqui, esses textos aqui, dessa palavra de Deus, é Deus falando, ele falando através do profeta. O Espírito Santo falando através do profeta Ezequiel. Vale a pena você ler e pensar e repensar e meditar nesse texto, porque isso aqui assusta. Isso aqui faz a gente colocar a barba de molho. Isso aí faz a gente ficar atento para que a nossa alma esteja permanentemente nas mãos de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.